Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Kevin Luxenford, um físico, se envolveu num experimento que misturou tecnologia avançada, dimensões paralelas e inteligências não humanas para abrir portais para dimensões alternativas. Esse é um dos casos mais sinistros e misteriosos da ufologia e também da parapsicologia. Eu convido você a conhecer comigo essa história. O ano era 1942. Kevin Luxenford, que entre outras coisas era aficionado por física quântica, afirmou ter vivido um encontro com seres alienígenas e presenciado uma tecnologia que parecia desafiar as leis da física. Este caso, apesar de não muito conhecido, foi um dos mais estudados entre investigadores de fenômenos paranormais e ufólogos. Enquanto parte da Europa ardia sob o fogo da Segunda Guerra, Kevin caminhava próximo à vila em que morava, como fazia todos os fins de tarde, numa região abraçada pelos Alpes, no interior da Suíça, quando percebeu algo inédito e muito estranho. Ele coçou os olhos várias vezes, até concluir que aquilo que estava vendo era real. Uma luz de brilho intenso descia do céu logo ali, na sua frente. Em seu testemunho posterior, Luxenford afirmou categoricamente que não havia nenhuma aeronave passando pela região e que aquele objeto não havia sido lançado de nenhum lugar, e sim, simplesmente pousado um pouco mais adiante de onde estava. Ele disse também que o formato do objeto nada tinha a ver com o que conheciam na época sobre aeronaves. Assim que o objeto pousou, continuou Ford, o brilho diminuiu o suficiente para ele observar melhor. Tratava-se de uma pequena nave de aparência metálica que emitia um zumbido leve. Com receio, ele se escondeu por trás de alguns arbustos para ver o que ocorreria na sequência. De repente, uma espécie de escotilha se abriu e dela saiu um ser de pequena estatura, com a cabeça proporcional ao tamanho do corpo e olhos grandes e escuros. Para o seu espanto, onde deveria estar a boca, haviam tentáculos, o que deixou Ford ainda mais aterrorizado. Achando que ele estava bem camuflado, assustou-se quando ouviu, ou melhor, quando seus pensamentos se tornaram frases telepáticas e audíveis que vinham do estranho ser. Ele disse para Ford não ter medo e se aproximar. Hesitante e sem saber como, Ford saiu de onde estava e foi caminhando em direção ao ser, que logo apontou para um objeto ao lado da nave, semelhante a um tipo de anel metálico e flutuante, que emitia um tom intermitente enquanto vibrava. Embora aquilo parecesse loucura, por mais que Ford lutasse contra o que estava prestes a fazer, mas ele era compelido a se aproximar do objeto anelado. Então, o ser o tranquilizou e pediu para que ele colocasse o seu braço no interior do círculo. Relutante, Ford obedeceu. Foi quando ele quase caiu de costas, porque a parte do braço que ele colocara simplesmente desapareceu. Era como ter colocado o braço num recipiente com petróleo que, de tão escuro, era impossível vê-lo. Mas ali não era um recipiente, e sim um anel, por cujo círculo era possível ver o restante da paisagem, e não a parte do braço que estava inserido. Como assim? Por quê? Aquilo poderia ser um portal dimensional? Ele pensou que esta era a única explicação para o que estava acontecendo. Seu braço havia sido transportado para outro lugar. O que era mais esquisito, no entanto, era que Ford ainda podia sentir o seu braço, mas parecia estar num espaço completamente diferente. Este relato corresponde às descrições de portais dimensionais sobre os quais teóricos da conspiração e especialistas em OVNIs especulam há anos. O relato de Kevin Luxenford introduz um tema que fascina e é recorrente na ufologia: a possibilidade de extraterrestres possuírem tecnologia avançada capaz de manipular o espaço-tempo. O que para alguns de nós
pode parecer teletransporte ou portais interdimensionais, a ideia de um anel ou arco agindo como uma janela para outro lugar tem paralelos com relatos modernos de teorias quânticas sobre buracos de minhoca ou acesso a outras dimensões. Nos anos seguintes ao incidente, vários teóricos, como o físico John Archibald Wheeler, começaram a formular a ideia de buracos de minhoca, que são túneis e canais que conectam diferentes pontos no espaço e no tempo. Embora a ciência ainda não tenha comprovado a existência desses fenômenos, sua teoria sugere que, em princípio, seria possível viajar grandes distâncias no universo quase instantaneamente, ou até mesmo pular entre dimensões. Esse conceito, embora revolucionário, parece ter sido experimentado por Ford décadas antes que a ciência o discutisse seriamente. O objeto descrito por Ford é intrigante, pois não fala apenas de teletransporte, mas também da possibilidade de acessar outros lugares ou dimensões que os humanos desconhecem. Aparentemente, os alienígenas não usavam essas ferramentas apenas para viajar, mas também como meio de comunicação e demonstração do seu poder e avanço tecnológico. Agora, continuando com a experiência de Ford, é interessante observar que o ser percebeu que as dúvidas começaram a assolar a mente do humano. Então ele teria dito a Ford que não perdera o braço, mas que ele estava onde sempre esteve. Apenas deslocamos a sua presença num eixo dimensional diferente do seu atual ponto de percepção, disse o ser. Kevin ainda tentava absorver tudo aquilo com alguma lógica. A ideia de múltiplas dimensões já lhe era um conceito familiar, mas testemunhá-lo tão diretamente e consigo mesmo como protagonista era realmente uma experiência única e alucinante. Kevin arriscou-se a perguntar como aquilo era possível. O ser então apontou para o anel e disse: "Nossa tecnologia não se baseia apenas em deslocamento espacial, mas também em realocação temporal e interdimensional. O espaço-tempo, como você o entende, é apenas um pequeno espectro de um sistema muito mais vasto. Para viajar entre as estrelas, não usamos combustíveis. Nós reconfiguramos nossa posição dentro do tecido quântico do universo." Kevin perguntou sobre o seu braço, sobre onde ele estava, e o ser explicou que estava num ponto de referência futuro, ligeiramente deslocado de sua frequência atual. O que ele, Ford, via como um desaparecimento do seu membro era apenas um desencontro momentâneo entre Ford e ele mesmo. Uau! Para o físico, as implicações daquela experiência eram profundas. Se aquela tecnologia existia, significava que o tempo e o espaço eram manipuláveis como uma equação matemática. Preocupado, Kevin perguntou se ele poderia ter o seu braço de volta. De forma que pareceu gentil a Ford, o ser assentiu e moveu uma de suas mãos, deslizando suavemente sobre um painel em sua nave. O anel brilhou intensamente e, num piscar de olhos, lá estava o braço de Ford, de volta à sua presença, ao seu corpo. Ele até mexeu os dedos e fechou o punho para conferir se estava mesmo tudo no lugar. O ser, então, deu um passo à frente e fez algo inesperado. Estendeu a mão a Ford e disse: "Você agora compreende um fragmento do que somos capazes. O que oferecemos é um convite. Se quiser vir além dos limites de sua espécie, você pode viajar conosco." Kevin olhou para a nave reluzente e depois para as estrelas lá em cima. Ele deu um sorriso de leve e, naquele instante, ele soube que a decisão que tomaria mudaria o rumo de sua vida para sempre. E possivelmente o destino da humanidade também. Mas se estamos aqui lhe contando essa história, é de se supor que Ford tenha agradecido pelo convite e ficado por aqui mesmo. O que você acha? O relato de Ford não é o único que menciona a interação com tecnologia alienígena avançada. Ao longo da história, vários indivíduos alegaram ter encontros com seres extraterrestres
e testemunhado dispositivos que desafiam a nossa compreensão da realidade. Veja este caso, talvez até mais intrigante, que ficou conhecido como o Incidente de Pascagoula. Na noite de 11 de outubro de 1973, os colegas de trabalho Charles Hickson, de 42 anos, e Calvin Parker, de 19, disseram ao xerife do condado de Jackson, no Mississippi, Estados Unidos, que estavam pescando fora de um cais na margem oeste do rio Pascagoula, quando ouviram um tipo de zumbido e viram duas luzes azuis piscando, vindas num objeto em forma oval, com cerca de 9 a 12 metros de diâmetro e 3 a 4 metros de altura. Parker e Hickson alegaram que estavam conscientes, mas paralisados, enquanto 3 criaturas os levavam a bordo do objeto, sujeitando-o a um exame antes de liberá-los. Em questão de dias, Pascagoula tornou-se o centro das atenções globais, com jornalistas de todo o mundo chegando à cidade em busca de detalhes sobre o misterioso incidente. Os renomados ufólogos James Harder, da Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos, e J. Allen Hynek investigaram o caso e entrevistaram as testemunhas Hickson e Parker. Após suas análises, Harder concluiu que os homens haviam vivenciado um fenômeno de origem extraterrestre, enquanto Hynek afirmou que ambos passaram por uma experiência intensamente real e aterrorizante. Ao longo dos anos, Hickson tornou-se uma figura pública no meio ufológico, participando de talk shows, palestras e entrevistas. Em 1983, autorizou a publicação de um livro sobre o incidente de Pascagoula. Posteriormente, afirmou ter tido novos contatos com seres alienígenas em 1974, que teriam lhe assegurado serem pacíficos. Parker, por sua vez, também se envolveu no universo da ufologia, participando de convenções, e em 1993 fundou a empresa UFO Investigations, dedicada à produção de conteúdos televisivos sobre avistamentos de OVNIs. Hoje, aos 71 anos, Parker vive de maneira simples no Mississippi, mas está sempre presente quando o assunto local é ufologia. Em uma entrevista dada há 2 anos, ele ainda alegou que na época da abdução, eles foram avisados sobre a pandemia do Covid-19. Não se confirma se isso é real ou apenas uma especulação ou devaneio do próprio Parker. Já o seu amigo Charles Hickson faleceu aos 80 anos em 9 de setembro de 2011, mas deixou um legado duradouro no estudo dos fenômenos ufológicos. Qual desses relatos você mais identifica como real? Ambos? Diga nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante. Nós agradecemos a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.